Bom, depois de deixado claro para você que a origem dessas células, a origem embrionária é diferente, obviamente, né? Vamos recapitular. Micróglias são glias pequenas e a macróglia são as glias maiores, né? E nós conhecemos, na verdade, de acordo com o desenho anterior, já vou recapitular com você, 3 principais tipos de macróglias, tá? Que são chamados astrócitos, oligodendrócitos e células de Schwann, ok? E cada um, obviamente, exerce funções diferentes. Recapitulando, micróglia é uma glia pequenininha, ela atua como se fosse um glóbulo branco, uma célula de defesa, ela atua como se fosse um macrófago. Olha, não vai associar macróglia com macrófago, macro com macro, né? Como a gente aluno costuma associar palavras, então não é macróglia um tipo de macrófago, é a micróglia que atua como se fosse um macrófago, ok? A micróglia atua como se fosse um macrófago. As macróglias, que são as glias grandes, são 3, astrócitos, oligodendrócitos e células de Schwann. Olha, existem outras células nervosas. O nosso foco hoje seriam as principais macróglias, astrócitos, oligodendrócitos e células de Schwann. Vamos visualizar de acordo com a nossa figura, é fácil de visualizar. Vamos mais uma vez. Nessa imagem, 2 das 3 que eu citei para vocês são muito nítidas. O astrócito, eu coloquei de verdinho nessa figura, perceba que o astrócito é o maior dos gliócitos, tá vendo? De todos os gliócitos, micróglias e macróglias, o astrócito é a maior glia que nós temos. É uma macróglia, realmente macro, grande, só que é a maior de todas que nós temos, tá? Perceba que o astrócito, ele comunica a partir de prolongamentos o capilar, que é a corrente sanguínea, com o neurônio. E essa função, na verdade, é a que nós mais bateremos em cima, mais citaremos, por ser a principal função que aparece em vestibulares, principalmente essa função, tá? Mas comentaria um pouco melhor com você. O astrócito, ele une corrente sanguínea ao neurônio a partir de prolongamentos. Perceba que apareceu nessa imagem também o oligodendrócito, que é essa azulzinha. O oligodendrócito envolve o axônio do neurônio, formando uma espécie de envoltório, de capa, que você conhece como bainha de mielina. Veremos mais uma vez. Ah, Daltro, eu não sei. Vai lembrar o que é uma bainha de mielina, vamos recapitular, vamos rever, vamos mostrar por figuras o que é essa bainha de mielina, tá? Então nessa figura, além de neurônios, fica evidente a micróglia, mais uma vez, e 2 macróglias. Eu acabei de citar 3 para você, dessas 3, 2, o astrócito e o oligodendrócito. Então vamos recapitular. Dessas 3 macróglias, a maior das macróglias é o astrócito, é a maior macróglia que nós conhecemos. E o astrócito é interessante porque ele exerce várias funções diferentes. Vamos visualizar. Nessa figura nós temos a representação bem clara do que é o astrócito. Está aqui a corrente sanguínea, que é o capilar, um vasinho sanguíneo. E percebe que o astrócito tem prolongamentos, tá vendo? Que realizam a união da corrente sanguínea com o neurônio. E aliás, pelo fato do astrócito ser uma célula rica em prolongamentos, ela é meio estrelada, lembra uma estrela, por isso astro, célula em forma de estrela, astrócito. Aí vem esse nominho dele bonitinho, né? Então o astrócito pode perceber que é o maior entre todos os gliócitos, né, entre as glias, ele realiza uma espécie de união da corrente sanguínea com o neurônio. Os prolongamentos que ele tem unem corrente sanguínea ao neurônio. Qual a função principal, então? Seria nutrir o neurônio. O astrócito retira nutrientes da corrente sanguínea e manda ao neurônio, nutrindo o neurônio. É como se fosse uma ponte de corrente sanguínea ao neurônio, tá? E essa, com certeza, é a principal função, entre outras funções que eu vou citar para você. Mas, com certeza, a principal, nítida nessa figura, é a união dos prolongamentos da corrente sanguínea do astrócito com o neurônio. O astrócito retira nutrientes do sangue e envia até o neurônio, nutrindo o neurônio, como se fosse uma ponte da corrente sanguínea até o neurônio, tá? Nesse desenho é bem fácil também de você recapitular, linda a imagem, né? Eu adoro essa matéria. Tá aqui o astrócito mais uma vez, uma célula com formato estreladinho. Ele realiza com seus prolongamentos a união da corrente sanguínea do capilar, do vasinho sanguíneo, até obviamente os neurônios, nutrindo os neurônios, ok? Essa é a função mais relevante do astrócito, entre outras funções que eu vou citar para você. Bom, então quer dizer que entre os neurônios temos as glias pequenas e as glias grandes, micróglias e macróglias. A micróglia, repetindo, eu não gosto de repetir não, mas vamos mais uma vez, né? A micróglia é uma glia pequena que realiza fagocitose. Ela fagocita restos e dejetos que são encontrados no tecido nervoso. Agora, a macróglia é muito interessante, porque as macróglias, eu te mostrei que são 3, né? As macróglias são as glias grandes. Eu tenho astrócitos,
oligodendrócitos e as células de Stivan. Tem várias nomenclaturas, mas a mais interessante é essa, células de Stivan. Dessas três células, a maior, como citado para você nessa videoaula agora, é o astrócito. O astrócito é um tipo de macróglia e é a maior delas. Depois mais duas, oligodendrócito e Stivan. Entre essas células, né, nós encontramos mergulhados os neurônios. Vale a pena comentar com você, lembrar que quem armazena memória, quem processa inteligência, quem processa informações é apenas o neurônio. Então quem forma impulso e conduz o impulso é o neurônio. Essas outras células chamadas de gliócitos, que nós encontramos entre os neurônios, elas facilitam a condução do impulso, mas na verdade não guardam a memória, não guardam a inteligência, não processam informações. Quem processa a informação, quem guarda a memória, quem guarda a inteligência, quem forma o impulso nervoso, são apenas os neurônios. Grave, tá? Essas células entre os neurônios, chamadas de gliócitos, tanto micróglias quanto macróglias, algumas delas auxiliam na condução do impulso, mas não formam o impulso, não processam informações, não guardam inteligência, memória, tá? Quem guarda memória e inteligência e processa informações são apenas os neurônios. Essas outras células entre os neurônios podem até facilitar a condução do impulso, porém não formam o impulso, não processam memória, inteligência e informação, ok? Isso é muito legal de lembrar. Sem contar também que nós decoramos quase sempre que neurônios são indivisíveis, que neurônios não se dividem. Ok, nós pensaríamos assim. Mas na verdade, pense um pouquinho comigo. Cérebro não cresce? Quando você era, obviamente, um recém-nascido, a sua cabeça não era menor, ela não foi crescendo com o passar dos anos. Então, se pergunta, a gente não se pergunta, né? Como é que a cabeça cresce e o cérebro não cresce? Mas é claro que ele cresce. Então, alguém está se dividindo. Não é o neurônio, são os gliócitos. Então essas células chamadas gliócitos, diferente do geralzão dos neurônios, os gliócitos, alguns podem se multiplicar, podem se dividir por mitose, por isso que o cérebro cresce também. Quando você fala células nervosas não são divisíveis, opa, peraí, depende. Os gliócitos são divisíveis sim, alguns gliócitos podem se dividir, tá? Fazem mitose, se multiplicam e realizam o crescimento cerebral, por exemplo. No caso de uma lesão cerebral também, aquela região, ela cicatriza, ela regenera, mas não são neurônios, são gliócitos. Quer dizer que só o neurônio guarda a memória, por isso a memória, né, não vai ser restaurada. Claro que não, porque o neurônio morreu e ele não vai regenerar, os gliócitos vão realmente se multiplicar e vão regenerar aquela região, certo? E a que mais faz isso é o astrócito, essa maior que acabamos de ver. O astrócito é um tipo de macróglia com várias funções diferentes. Entre as várias funções, citei uma para você, vamos às outras. Ela é a principal que realiza preenchimento, que fica entre os neurônios, preenchendo o espaço entre os neurônios. É o astrócito. Além disso, o astrócito tem uma alta capacidade divisional. Eles sofrem mitose, regenerando e preenchendo regiões que supostamente foram lesadas. Esse crescimento cerebral também tem tudo a ver com essa célula chamada de astrócito. E a principal função que eu citei para você, né? O astrócito, a partir de prolongamentos, realiza a união da corrente sanguínea com o neurônio, levando nutrientes ao neurônio, nutrindo o neurônio. Isso seria a principal função, a mais relevante delas, tá? O gliócito realiza uma espécie de ponte, uma comunicação da corrente sanguínea com o capilar até o neurônio, levando nutrientes ao neurônio. Oligodendrócitos e células de Stivan, para nós tem a mesma função. Olha, para você que faz ensino médio, que está aqui aprofundando seus conhecimentos sobre tecido nervoso, e principalmente para você que está aqui para aprofundar o conhecimento, para prestar vestibular, para você que está fazendo cursinho, para você que é vestibulando, decore as principais funções, não se atenha a funções secundárias, não vai aparecer para você com muita frequência. Se atenha à principal função do que seria o oligodendrócito e Stivan. Essas duas formam alguém que você conhece como bainha de mielina. Lembrar que alguns neurônios têm uma espécie de capa, um envoltório, nem todo neurônio tem. E esse envoltório, essa membrana, essa capa que alguns têm, é chamada de bainha de mielina. Uma parte especial do neurônio, vamos rever aqui numa próxima ideia, chamada de axônio. Os axônios dos neurônios são envolvidos por essa membrana, por essa capa, por esse envoltório, que eu vou chamar de bainha de mielina. E essa bainha de mielina é formada tanto de oligodendrócito quanto de células de Stivan. A bainha, além de ser formada de células, é bom lembrar, ela é lipídica.
lipídica. É formada por um tipo de molécula chamada de lipídio, e não é qualquer lipídio, tá? Não é óleo, não é gordura, não é colesterol. A gente vai recapitular. Porém, essa bainha de mielina, que nem todo neurônio tem, ela é, primeiro, lipídica, é formada por um tipo de molécula que você conhece como lipídio ou lipidi, tá? E além disso é formada de células, oligodendrócitos ou Schwann. Ambas formam a bainha de mielina. Na verdade, aonde está a diferença? Aí que vem um legal. É a localização. Localização de quem? Do neurônio. Onde o neurônio está? Neurônios que fazem parte do SNC, Sistema Nervoso Central, a bainha é formada de oligodendrócito. Neurônio que faz parte do SNP, a bainha é formada pelas células de Schwann. SNP, Sistema Nervoso Periférico. Você lembra o que é SNC e SNP? Olha que interessante, duas células que praticamente desempenham a mesma função, né? Macróglias, oligodendrócito e células de Schwann. As duas formam uma capa, um envoltório que alguns neurônios têm. Envoltório chamado de bainha de mielina. Há neurônios que têm essa capa chamada bainha de mielina e alguns que não têm essa capa chamada bainha de mielina. Neurônios que possuem essa capa chamada bainha de mielina são chamados de neurônios mielinizados. Mielinizados, que possuem bainha de mielina. E aquele neurônio que não tem bainha de mielina, não mielinizado ou amielinizado. Esse envoltório, essa capa chamada bainha de mielina, nem todos os neurônios têm. Ela é formada ou de oligodendrócito ou de células de Schwann. Além de ser formada de células, repetindo, ela tem natureza lipídica, é formada por um tipo de lipídio chamado de esfingolipídio. Esfingolipídio. Não é óleo, não é gordura, não é colesterol, não é cerídeo, é um tipo especial de lipídio chamado de esfingolipídio. Então essa capa, bainha de mielina, além de ser formada por células, oligodendrócitos ou Schwann, é formada por um tipo especial de lipídio chamado de esfingolipídio, tá? E qual que é a função dessa capa? Ela aumenta a velocidade da condução do impulso. O impulso nervoso, ele é mais rápido em neurônios que têm bainha de mielina. A bainha, na verdade, é uma capa, uma espécie de isolante elétrico. A ideia principal seria essa por enquanto. E por ser um isolante elétrico, as cargas elétricas não se escapam, elas não escapam, né? E isso aumenta a velocidade da condução do impulso. É o grande papel da bainha. Agora, eu falei que ela pode ser formada de oligodendrócitos ou Schwann. O que é que difere a formação da bainha? A localização do neurônio, que nós encontramos ou no SNC ou no SNP, e eu perguntei para você, né? Você sabe o que é SNC e o que é SNP? SNC, Sistema Nervoso Central. SNP, Sistema Nervoso Periférico. O SNC e o SNP, Sistema Nervoso Central, e Sistema Nervoso Periférico serão estudados em fisiologia humana, em sistema nervoso e não agora, tecido nervoso. Mas para que você tenha uma ideiazinha, o Daltinho é legal com você e eu vou mostrar um pouquinho para você. Sistema Nervoso Central é a central de comando, é o eixo, onde fica armazenada a memória, o processamento das informações. Você conhece como encéfalo, que fica localizado dentro do crânio, e a medula espinhal ou simplesmente espinha dentro da coluna vertebral. É a central de comando. Agora, como é que eu chego na central e saio da central? Cordões chamados de nervos. Nervos levam informação, impulso até a central e partem da central. Esses nervos é sistema nervoso periférico. Então existe a central de comando, onde é processadas as informações, onde é armazenada a memória, a inteligência, tá? É a central de comando, é o encéfalo dentro do crânio e a medula espinhal ou espinha ou raquiana dentro da coluna vertebral. E há nervos que chegam na central e partem da central, levando informação e trazendo informação. Nervos, sistema nervoso periférico. Nós temos neurônios na central ou no periférico, dentro da central ou dentro de nervos, dentro da central ou dentro do periférico, dependendo da localização do neurônio. A bainha é formada ou de oligodendrócito ou de células de Schwann. Se o neurônio fica na central, SNC, a bainha, além de ser lipídica, é formada de oligodendrócito. Já o neurônio, que se encontra no SNP, Sistema Nervoso Periférico, além de ser lipídica, ela é formada pelas células de Schwann. E qual que é a grande função da bainha? Ela aumenta a velocidade da condução do impulso nervoso. A
bainha, portanto, pode ser formada de oligodendrócito ou Chivan. O que muda é a localização do neurônio. Mais uma vez, neurônio que está contido no SNC, Sistema Nervoso Central. A bainha de mielina é composta principalmente de oligodendrócitos, além de ser lipídica, né? E neurônios que se encontram no SNP, Sistema Nervoso Periférico, a bainha é composta de células de Chivan. Aqui temos o neurônio amarelado, muito bonito, né? Temos as glias pequenas, as micróglias, que são as glias pequenininhas, que são as menores glias que nós conhecemos, ou gliócitos, né? A função seria fagocitar restos e dejetos no sistema nervoso, no tecido nervoso. E temos as outras glias, que são as macróglias, né? Olha de novo o astrócito aqui embaixo, que legal, com os prolongamentos dele, que nutrem o neurônio. E perceba que aqui eu tenho o oligodendrócito. O oligodendrócito, essa azulada, ela vai envolvendo parte do neurônio, que é o chamado axônio, veremos posteriormente, e essa parte do neurônio, que é o axônio, é envolvida por essa célula chamada oligodendrócito, formando a bainha de mielina. Quer dizer que a bainha de mielina é uma espécie de envoltório de capa que alguns neurônios têm. E ela é formada de oligodendrócito quando o neurônio se encontra no SNC, Sistema Nervoso Central. Repetindo, neurônio, que esse amarelado, as micróglias são pequenininhas, ficam entre os neurônios, protegendo os neurônios aqui, já que são espécies de glóbulos brancos, né? O astrócito, com seus prolongamentos, realiza a nutrição do neurônio, comunicando o neurônio com a corrente sanguínea. E nessa imagem eu tenho o oligodendrócito envolvendo parte do neurônio, formando uma espécie de membrana, uma capa chamada bainha de mielina. Neurônios cuja capa, chamada bainha de mielina, é formada de oligodendrócito, o neurônio ele se encontra no SNC, Sistema Nervoso Central. Bom, uma outra representação da bainha de mielina, né? Aqui eu tenho axônios dos neurônios, vários axônios que seriam partes dos neurônios, né? E uma espécie de membrana, um envoltório envolvendo vários axônios, né? Esse envoltório, obviamente, repetindo, é a bainha de mielina, que nem todo neurônio tem. A bainha pode ser formada de oligodendrócito ou de células de Chivan. E lembrar que quando a bainha é formada por células de Chivan, esse neurônio se encontra no SNP, no sistema nervoso periférico, né? Quer dizer que eu tenho um axônio envolvido por células, formando uma capa chamada bainha de mielina. Se essa capa fosse formada no SNC, Sistema Nervoso Central, as células seriam oligodendrócitos. Já essa capa, essa membrana em volta dos axônios, a bainha de mielina, quando é encontrada em neurônios que ficam no SNP, Sistema Nervoso Periférico, as células que formam essa bainha são as células de Chivan. Bom, legal. Fechamos então os gliócitos, células que ficam entre os neurônios, as pequenas e as grandes, né? Glias pequenas, micróglias, glias grandes, macróglias. Fechamos todas elas. A micróglia, repetindo, é uma espécie de célula de defesa, funciona, atua como se fosse um macrófago, e as macróglias são três principais: astrócitos, oligodendrócitos e Chivan. E mostrei agora para você no finalzinho que tanto o oligodendrócito quanto as células de Chivan formam esse envoltório que alguns neurônios têm, que é a tão famosa bainha de mielina. A grande vantagem dela é aumentar a velocidade da condução do impulso em neurônios. Veremos como daqui um pouquinho. Mas será que você sabe, depois dessa aula inteira, diferenciar uma glia de outra glia? Então, um desafio para você. Eu vou colocar uma imagem com as 4 principais glias, com a micróglia, que atua como se fosse um macrófago, o astrócito, o oligodendrócito e as células de Chivan para você identificar para mim. Analisa a figura, revisando então, por favor, quem é quem. Revisando como sempre então, nessa figura eu tenho as 4 principais glias ou gliócitos que nós citamos nessa videoaula, tá? Essa seria a menorzinha que nós já citamos e já comentamos. Essa menorzinha é a micróglia. Essa micróglia atua como se fosse um macrófago, um tipo de glóbulo branco, que protege o sistema nervoso contra restos e dejetos do tecido nervoso. Embaixo eu tenho aqui essa bem clara, né? Tá aqui a corrente sanguínea, ela abraçando a corrente sanguínea, que gulosa! Ela abraçando a corrente sanguínea com seus prolongamentos. É o astrócito, que lembra uma estrelinha toda estrelada. O astrócito, entre outras funções que eu citei para você, com seus prolongamentos, ele realiza a união da corrente sanguínea
com o neurônio, nutrindo o neurônio. Esse é o astrócito. E faltam duas, o oligodendrócito e a Schwann. O oligodendrócito é um tipo de macróglia, como o astrócito é uma macróglia também. O oligodendrócito envolve o axônio dos neurônios, formando a bainha de mielina. Lembrar que o oligodendrócito ele forma a bainha em neurônios do SNC, Sistema Nervoso Central. Já neurônios cuja bainha na verdade, é formada de Schwann, células de Schwann, o neurônio se encontra no SNP, que é o sistema nervoso periférico. Vamos recapitular: micróglias são glias pequenininhas que realizam a fagocitose de restos e dejetos do tecido nervoso. As outras três são macróglias: astrócito, oligodendrócitos e Schwann. Ficou fácil, não ficou? O astrócito, lembra uma estrelinha, todo cheio de prolongamentos entre as várias funções que ele possui, realiza a comunicação da corrente sanguínea com o neurônio, levando nutrientes ao neurônio. Aqui eu tenho o oligodendrócito, que envolvendo o neurônio, forma a bainha de mielina em neurônios do SNC, Sistema Nervoso Central. Enquanto os neurônios também podem ter bainha formada por células de Schwann. Quando as células de Schwann formam a bainha de mielina, o neurônio se encontra no SNP, no Sistema Nervoso Periférico. Mas, Daltinho, eu achei que fosse difícil, eu achei que fosse complicado. Eu te falei que não era. Fechamos então nessas duas primeiras videoaulas de tecido nervoso. Essas células que ficam entre os neurônios, que são os gliócitos ou células da glia, micróglias e macróglias, e revisamos no final ainda quem que é quem, né? Muito legal. Na próxima videoaula, parte 3 de tecido nervoso, veremos o nosso personagem mais importante e principal, que é o neurônio. Veremos a estrutura do neurônio, a formação do impulso e a condução do impulso nervoso. Nessas duas primeiras videoaulas sobre tecido nervoso, introduzimos a ideia, mostramos a cara do tecido e vimos as glias ou gliócitos, que são as células que ficam entre os neurônios, micróglias e macróglias. Próxima aula, estrutura do neurônio, desenho do neurônio, quais são as partes que todo neurônio tem, a formação do impulso e a condução do impulso nervoso. Até a próxima videoaula. Que legal, pessoal, gostei demais, foi muito boa. Eu gostei também, eu sei que você gostou. Até a próxima videoaula. Um beijão para você, Daltinho, um grande abraço, tchau!